O assunto de hoje tem a ver com o que vivemos na política. E o fato é, quem não assume sua posição política é covarde. Sim, é covarde. Se você não tem voz para defender as suas ideias, não merece ser chamado por outro nome. Quem tem medo de ser confrontado pela defesa dos seus argumentos não tem o respeito que exige dos outros. Então, gente, todo aquele que não defende a sua opinião com medo de ser rejeitado por quem não concorda, só uma palavra define essa pessoa: covarde. É uma palavra forte e nenhum homem ou mulher gosta de ser chamado assim, covarde. Mas é isso que é quem fica em cima do muro, pendendo de um lado para o outro. Na política e na sua vida, tenha a coragem de dizer o que pensa, sem medo de ser confrontado. Afinal, ninguém é dono da verdade. E até um relógio parado fica certo 2 vezes ao dia. Nós temos eleições este ano. Vamos identificar o político Maria Mole, aquele que fica em cima do muro e quer voto dos 2 lados. Esse político covarde é aquele que não cheira nem fede, não merece confiança. Ele não vai defender o interesse de quem o elegeu, o meu, o seu interesse. A sua preocupação é consigo mesmo, é com ele mesmo. E este será um forte candidato a ser corrupto. Fora com ele. Se você é conservador, assuma. Diga a todos que você é a favor da família, você é contra o aborto, a favor da vida, dos direitos básicos para todos, que você acredita em Deus sem ter vergonha da sua fé. É assim que funciona, gente. Não pode ter vergonha, tem que dizer a verdade, dizer que você é de direita, que apesar de não concordar, você respeita a escolha de cada um. Seja homossexual, trans, travesti ou o que quiserem ser, não é problema nosso, é problema deles. É escolha de cada um e não é uma afronta a você. Então, não tenha medo de ser chamado de fascista por gente que nem sabe o que essa palavra significa. E só menciona a palavra fascista para parecer menos burro do que é. Agora, vamos ao outro lado. Você da esquerda. Mantenha a sua coragem de ser ateu e, portanto, renega a existência de Deus. Comunista não crê em Deus, então não vá à igreja, não vá caçar votos em outras religiões, em outras crenças. Se você é comunista ou socialista, como preferir, e sustenta a igualdade de classes e pensa dessa maneira assim, ó, eu trabalho e você não trabalha, então eu sustento você. Isso é comunismo, né? Eu tenho 2 carros, você não tem nenhum, então eu te dou um e você fica com o outro. Então nós temos um carro cada um. Você trabalhou para isso? Defenda essa igualdade que um prega com argumentos que façam o outro lado acreditar. Então assuma que você é esquerdista, é a favor do aborto e, consequentemente, renega o direito à vida que está a caminho. Assuma, ô esquerdista, assuma que a sua pseudo-luta é se colocar do lado das poucas ditaduras que ainda existem, não é? Assuma isso. Assuma que ainda existem sufocam as mulheres. Sufocam as mulheres, os homossexuais, enfim, matam quem tem preferência sexual diferente, condenam as minorias, pregam o ódio e ainda têm coragem de ir na campanha para conseguirem votos, vão beijar a mão do padre, a mão do pastor, a mãe do pai de santo, entrando em qualquer reunião de fé, zombando de quem realmente acredita. Claro que nem todos são radicais como a maioria. Existem até esquerdistas de bom senso, e eu conheço alguns que estão sempre abertos ao diálogo, estão sempre abertos a debater sem violência. Diferente de uma minoria de idiotas universitários que destroem os espaços em que deveriam defender, em que deveriam estudar. Vejam o que aconteceu há pouco tempo lá na USP. Então, meu amigo, minha amiga, defenda aquilo que você acredita. Não tenha medo, não seja covarde. Você e nem ninguém estará sempre certo. Assuma que a sua opinião não é a única. Seja você de direita
ou de esquerda. Acredito que nós devemos nos guiar por esse pensamento de Voltaire. Posso não concordar com nenhuma de suas palavras, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. Ou seja, tolerar não é concordar com a palhaçada de falsos argumentos que vem tanto da direita como da esquerda. Então, vamos parar de nos ofender. Nós temos que dividir este mundo. Não vamos obrigar ninguém a pensar como a gente. Se você acha que o aborto é um problema de saúde pública, como já declararam algumas autoridades desse governo, inclusive, defenda o contrário, com argumentos. Defenda o que se acredita, mas com argumentos. E pronto. Eu estou cansado de falsos intelectuais defenderem Karl Marx. Ouça o que ele diz. O marxismo, na sua forma pura, diz ele, defende que deve haver uma revolução pela qual a classe operária toma para si os meios de produção e o governo, suprimindo a burguesia, os ricos e, sabe, hegemonia. Hegemonia, para você que não sabe, é o poder que algo ou alguém exerce sobre os outros. E manutenção do poder, que constitui os conjuntos chamados infraestrutura e superestrutura. Com base nisso, deveria ser criado um Estado forte com um governo chamado de socialista que acabaria com a propriedade privada e controlaria toda a propriedade em nome da população, formando então uma ditadura do proletariado, dos pobres. É isso que você quer? É isso que o marxismo pensa, é isso que Marx pensava, é isso que você quer? É isso que os comunistas de carteirinha querem. Eu sou conservador e não tenho vergonha de me posicionar a favor do que acho certo. Eu quero exercer a minha liberdade de expressão e não sair processando quem não concorda comigo, como os esquerdistas fazem. Quem não concorda, paciência, respeito a sua posição. Você respeite a minha e vamos tocando em frente. O mesmo direito do Flávio Bolsonaro homenagear o pai com dinheiro privado é o mesmo direito de você defender o Lula de ser homenageado com dinheiro do povo. Se você, meu amigo, minha amiga, chegou até aqui, faça o seu comentário. Inscreva-se e deixe o seu gostei ou não gostei para que o YouTube nos leve mais longe e nos recomende a mais pessoas. Obrigado por ter estado aqui e até amanhã.